Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas. O meu nome é Ney Herman e o tema de hoje, o funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Comigo no estúdio está o secretário municipal de Meio Ambiente, Valdenor Paulo do Nascimento, Paulo Cenoura. Secretário, muito bem-vindo. Boa noite, Ney Herman. Boa noite a todos aqueles que nos assistem. É um prazer novamente estar discutindo as questões do meio ambiente da nossa querida Ponta Grossa. Agradeço sua presença, eu sei que sua agenda é sempre muito ocupada. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, o funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Comigo no estúdio, o secretário da pasta, Valdenor Paulo do Nascimento, Paulo Cenoura. Vereador, aliás, falei vereador porque o senhor foi eleito como vereador nas últimas eleições e acabou assumindo a pasta há pouco mais de um ano, né? Então, foi um lapso, mas um lapso compreensível. Eu gostaria que o senhor me falasse, secretário, sobre a importância de se ter criado uma pasta específica para esse segmento que é o meio ambiente. Porque, se eu não me engano, foi agora, na gestão Marcelo Rangel, que isso aconteceu. Que nós tivemos a oportunidade de ter uma pasta específica para que a gente pudesse tratar da educação ambiental, da preservação do meio ambiente. Como que o senhor encontrou a secretaria? Como que ela funciona hoje? Qual é a mecânica diária de funcionamento? Quantos funcionários tem? Nós hoje contamos com 23 funcionários. Desses, 9 são engenheiros que fazem as análises técnicas da secretaria. Nós temos a parte administrativa e funcionários que cuidam do horto municipal, do nossa questão que cuida da arborização e do paisagismo. E é uma secretaria pequena, nós teremos que contratar novos funcionários, porque o nosso planejamento, né, cresceu. Quando nós iniciamos há um ano atrás, faz um ano que estou à frente da secretaria, ela triplicou o tamanho da sua responsabilidade. Portanto, nós vamos ter que otimizar a relação dos servidores públicos concursados e nós já estamos buscando, frente à prefeitura, essa questão que é importante para a secretaria. Quando a gente fala de funcionamento e de mecânicas internas, nós falamos, obviamente, daquilo que a secretaria precisa desenvolver. E a Secretaria de Meio Ambiente é uma secretaria fim, ou seja, ela atende o público. E agora, de uns tempos para cá, com os licenciamentos ambientais, que foram transferidos do Instituto Ambiental do Paraná, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para a Secretaria Municipal. Como vem se dando esse processo? Processo importante para a nossa cidade, porque o Instituto Ambiental do Paraná, né, contava, para cuidar de 18 municípios, eles contavam com 4 técnicos apenas, para cuidar de toda essa região dos Campos Gerais. E nós pedimos ao secretário estadual, o secretário Caetano, para que houvesse a municipalização dos licenciamentos ambientais. Isso é importante para o desenvolvimento da cidade. Porque, veja bem, há processos que estão há um ano no Instituto Ambiental do Paraná para serem analisados, mas até pela essa falta do corpo técnico, e só na Secretaria do Meio Ambiente nós temos 9 engenheiros para cuidar das questões de Ponta Grossa. Então, veja a importância que isso foi para a nossa cidade. Hoje nós estamos em transição. O decreto agora vai sair em junho, o decreto municipal. Estamos fazendo todas as normativas para que essa lei que era estadual, das taxas, dos licenciamentos, vão passar esses recursos ao Fundo do Meio Ambiente. 2 critérios importantes para nós termos o licenciamento, para Ponta Grossa poder licenciar, ser um município licenciador. Nós somos o 13º do Paraná, Ney Herman, e no Brasil só 242. Nós somos o 243 município brasileiro a ser município licenciador. E isso vai agilizar muito as questões da cidade. Os 2 critérios eram nós termos o Fundo do Meio Ambiente e contar com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o CONDEMA, que é hoje 27 entidades que compõem o CONDEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente Municipal, e qual o nosso presidente Edilson Gorte, que sempre estamos conversando com outros dirigentes do Conselho. Esses 2 itens era necessário para nós termos o Fundo do Meio Ambiente para poder fazer os licenciamentos, que era uma prerrogativa exclusiva do Instituto Ambiental do Paraná.
O governo do estado vem passando por problemas financeiros, isso todo mundo sabe. O governo federal é a mesma coisa. Com esses recolhimentos dessas taxas que antes iam para os cofres do estado, agora a secretaria passa a ter a possibilidade de um orçamento próprio, que vai se concretizando através do fundo, como o senhor mesmo mencionou, e permitindo que os projetos da secretaria sejam desenvolvidos com a própria arrecadação dos serviços prestados, é isso? Claro, por isso a evolução. Antes, os recursos eram da conta única da prefeitura. Quando nós criamos o fundo, agora o secretário é ordenador de despesa. E esses recursos das taxas federais e estaduais que passarão ao município, ICMS ecológico, etc., ficarão com exclusividade ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, podendo aplicar junto com o Conselho. Todos os projetos têm que ser aprovados pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Portanto, é uma questão democrática e todos os projetos transparentes. Mas ele só pode ser aplicado no meio ambiente, nas questões que envolvem o meio ambiente. Por isso, o meio ambiente da nossa cidade vai dar um salto de qualidade. Um salto de qualidade e de investimento. Vai ter recursos, porque quando você deixa na conta única da prefeitura, Ney Herman, não é nem culpa do prefeito ou do secretário de finanças. Vai lá, vamos investir em educação, vamos investir em saúde, em planejamento, nas ruas da cidade. Quando chegar lá na Secretaria de Meio Ambiente, já acabou os recursos. Então isso foi uma forma da legislação para proteger e preservar o meio ambiente, dado a importância que tem o meio ambiente. Cuidar do meio ambiente é cuidar da vida, é cuidar das pessoas. E por isso o prefeito Marcelo Rangel tomou uma decisão muito sábia de criar a secretaria e nós, no nosso planejamento, trazer essa responsabilidade dos licenciamentos e criar conta do Fundo do Meio Ambiente. Já existe a lei aprovada pela Câmara de Vereadores e por isso a importância hoje de nós lançarmos os programas que estaremos lançando, já lançamos agora na Semana do Meio Ambiente e que daqui a pouco nós vamos falar sobre todas essas questões. Bem, entre uma das primeiras ações que o senhor desenvolveu à frente da pasta se encontra a tentativa de resolver o problema dos famosos entulhos de materiais de construção, aquelas caçambas que vivem pela cidade, a cidade em obras, a cidade crescendo, e normalmente esse material acabava num arroio, num fundo de vale, ou então, literalmente, eles davam graças a Deus quando aparecia um terreno para se jogar, para que o dono do terreno pudesse nivelar o terreno. Mas não é essa a destinação correta para esse tipo de material. Esse tipo de material precisa ser moído, reciclado, até mesmo porque rende a reciclagem. Como se encontra esse processo hoje? Essa foi a primeira conquista da minha gestão. Quando eu entrei, né, Herman, já no primeiro dia como secretário, os profissionais que transportam os entulhos da construção civil, chamados caçambeiros, me chamaram para uma reunião dizendo que não aguentavam mais porque não existia um lugar e os fiscais da nossa secretaria estavam notificando e multando. Imediatamente eu falei com o prefeito Marcelo Rangel, né, e nós decidimos doar uma área para eles formarem uma cooperativa. Essa cooperativa, doamos essa área, essa cooperativa já está com 54 empresários do setor, que são os cooperados, porque o que acontecia? Era um jogo de gato e rato. Eles pegavam os entulhos, estavam ferindo de morte a nossa cidade, o meio ambiente, se jogavam em arroios, em terrenos baldios. Era um crime ambiental de alta gravidade para a nossa cidade. E eles falaram, secretário, nós não temos onde fazer a destinação correta desses entulhos. Hoje não. Hoje tem um lugar lá no Distrito Industrial. O prefeito Marcelo Rangel doou essa área para os caçambeiros e hoje eles já estão fazendo uma cooperativa. Essa semana já chegou a luz, água, eles já adquiriram o picador e vão reciclar esses entulhos da construção civil para a própria cidade poder reaproveitar, o setor privado e até o poder público, poder adquirir para fazer pavimentação, fazer tubos para as galerias fluviais, podemos fazer pavers. Então a cooperativa vai reciclar e voltar, isso que agredia o meio ambiente, voltar para a reciclagem para nosso município, inclusive o setor privado poder fazer. É muito importante isso para a nossa cidade.
Bom, pelo que eu acompanhei desse processo, como repórter, o material é colocado nesse picador, como o senhor fala, ele é prensado, ele vira praticamente uma areia meio alaranjada, da cor do tijolo. Não é mais ou menos isso? Também ele vira uma pedrinha, um pedrisco também. Depende, tem várias fases o picador, eu tecnicamente não... Mas o importante é que são 84 caçambeiros na cidade. Nós já estamos com 54, falta poucos para nós regulamentar esse setor de vez. Porque a Lei 12.305, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, Herman? E nós temos a Política Municipal de Resíduos Sólidos, diz quem gera mais de 100 litros de resíduos sólidos, e nós estamos falando agora da construção civil, ele é obrigado a dar a destinação correta. E hoje a destinação correta é essa cooperativa, aliás, tem outras também. A Zero Resíduos também tem a liberação do IAP para poder destinar, e a CETRIC. Mas como os cooperados, os empresários desse setor fizeram a cooperativa, com certeza o custo é menor e o processo de reciclagem vai ser um retorno importante, inclusive econômico, para a nossa cidade. E vai deixar de degradar o nosso meio ambiente, nossos arroios e nossos terrenos da nossa cidade. Quando a gente fala em arroios, aí eu já vou aproveitar um gancho que é um problema crônico de Ponta Grossa, né? Não é culpa de quem fundou a cidade. Você precisava de água por perto. E tinha muita água aqui, tem muita água aqui. Tem muita. Na realidade, a zona urbana de Ponta Grossa, pela zona urbana de Ponta Grossa, passam 150 quilômetros de rios e arroios. É muita coisa. O dado é do Núcleo, do Núcleo de Estudos em Meio Ambiente da Universidade. Agora, nós temos, primeiro, a ocupação irregular desses arroios. Aí eu não sei como que a Secretaria de Meio Ambiente pode trabalhar, eu acho que não vai poder trabalhar sozinha, vai ter que trabalhar em consórcio com outras pastas. E tem a questão também da poluição. Nós temos problemas com o sistema extravasor identificado pela CPI da Sanepar, que é usado com uma certa frequência e não poderia, isso deveria ser ocasional. E também as ligações clandestinas que acabam caindo direto nos rios e arroios da cidade, o que também é contra a lei, né? Ou seja, não basta você ter o ponto de coleta, a Sanepar cobrar o ponto de coleta, eles precisam também verificar se o usuário está realmente utilizando a rede de esgoto ou não, né? Que providências estão sendo tomadas pela Secretaria de Meio Ambiente em relação a esses dois tópicos? O primeiro tópico é muito difícil de resolver a curto prazo. Isso é um problema de médio prazo, eu imagino, né? Isso. Eu moro numa região que acontece muito isso, que tem 3 arroios, que é o bairro de Olarias. Mais importante do que isso, esses 3 arroios irão, né, Herman, abastecer o Lago de Olarias, que é a obra mais importante, uma das mais importantes do governo Marcelo Rangel. Então, nós estamos já com os estagiários visitando casa por casa, tratando da educação ambiental, que é uma questão cultural. E, claro, uma parceria com a Sanepar, que nós chamamos um programa chamado Da Escola para o Rio, que é com as escolas estaduais, com os alunos, com as lideranças comunitárias do bairro, para fazer um processo de mutirão para as limpezas dos arroios e para conscientização e sensibilização ambiental. Porque não é o poder público que gera o lixo e que polui, são as pessoas, são as residências, é a própria sociedade. Então nós temos que fazer um grande pacto social, falando sobre a questão da educação e sensibilização ambiental, cobrar da Sanepar, também porque a região do Olarias, toda ela tem saneamento básico. O problema é que tem caído, às vezes, que o morador não consegue fazer a ligação, ele joga na galeria. Jogou na galeria, vai para o arroio, está poluído os nossos arroios. E como é que nós vamos deixar 3 arroios importantes da nossa área, que vai abastecer o grande lago de Olarias, poluído? Nós temos que despoluir para fazer essa obra maravilhosa. Então, da cabeceira até o lago, né? É necessário. E as questões das APPs, onde existem as casas que não têm irregulares, nós estamos trabalhando junto com o setor, que é o programa Papel Legal, no setor de patrimônio, que está fazendo o cadastramento desses locais, e quando sai novos loteamentos da Prolar, daí uma parceria com a Prolar, nós temos 15% para estar realocando em cada novo
núcleo que se trata do programa Minha Casa Minha Vida. E é essas alternativas que nós estamos iniciando para tirar essas pessoas que estão à beira, em área irregular, e que terão que sair porque a legislação é para preservar a água da nossa cidade, que é muito importante, e os arroios, como são mais de 150 quilômetros de arroio na nossa cidade. Mas nós vamos tratar por partes, por regiões da cidade, e em primeiro a bacia de Olarias, porque essa que vai ter o nosso grande parque, um parque maravilhoso, que em breve nossa cidade vai ter. Eu acho que a transformação dessas áreas verdes em parques é uma saída muito inteligente para evitar, inclusive, novas ocupações. Em União da Vitória se fez isso, né? Havia literalmente uma ocupação sempre constante das margens do Rio Iguaçu e as pessoas sofriam com enchente, eram retiradas dali e voltavam. Vendiam os imóveis recebidos e voltavam. Então, isso literalmente não pode acontecer mais. Em União da Vitória eles criaram um grande parque linear, acho que o senhor deve conhecer a cidade, sabe do que eu estou falando. Eu sou prefeito, Pedro Ivo. Então, sabe exatamente do que eu estou falando em termos de parque. No arroio da Universidade, né, que fica do lado da UEPG, aqui no centro da cidade, existe uma grande laje de pedra natural, que é um local belíssimo, sujo, obviamente, e ocupado irregularmente. Né? Tem um projeto ali que data da gestão Paulo Cunha Nascimento. Eu me lembro de ter entrevistado o Cristiano Justus, que na época era secretário de Agricultura e Meio Ambiente, sobre esse projeto que nunca foi para frente. Infelizmente, existiam falhas, o prefeito subsequente acabou não tocando o projeto adiante. E o senhor acredita que esse é um caminho, transformar essas áreas, para que elas não voltem a ser ocupadas, em parques? Acho excelente. Porque as áreas institucionais do município, e mesmo os parques, as APPs, as áreas de preservação permanente, tem que ter uma edificação, um parque, alguma coisa, porque senão vai haver ocupação. Hoje nós não está tendo mais, porque ocupou no mesmo dia nós estamos lá para tirar essa família e achar uma alternativa. Agora existem residências em áreas de terreno irregular, que está há mais de 30 anos, 40 anos, 50 anos. E você não pode tirar uma pessoa do lugar se você não der uma alternativa para ela. Condizente, né? Condizente, com dignidade. Né? Lá existe uma família que mora nesse lugar. Mas também não dar um outro local e não deixar ela voltar, ou vender, ou alugar, isso não pode, já está regular. Então hoje a chave é esse setor do patrimônio que entrega. Quando eles vão lá, eles fazem a demolição da casa, fica um período lá para não voltar ninguém, e devagar a gente está fazendo um avanço nisso, mas é a médio prazo. Mas é muito importante para a nossa cidade, porque nossa cidade é muito rica em água, e nós temos que preservar e criar nos nossos arroios, voltar a ter lambaris. Lambari só dá em água limpa. Portanto, nós temos que fazer um programa eficaz nesse sentido, porque preservar as nascentes e os nossos arroios é preservar a natureza e a vida da nossa cidade e das pessoas, principalmente. O senhor acredita que é possível recuperar nascentes? Vamos falar de uma que é tradicional, né? Muita gente vai batizar os filhos no olho d'água São João Maria. Mal sabem eles que aquela água está contaminada com coliformes fecais. Não sabem realmente, as pessoas não sabem, bebem aquela água, inclusive, que teoricamente teria sido criada, ou seja, surgiu depois da presença do profeta João Maria na passagem dele por Ponta Grossa. E, lenda ou não, as pessoas vão lá, acreditam, têm sua crença, né, sua fé. O problema é que a fé vem acompanhada de coliformes fecais nesse caso. Isso. Então, é preciso ou é possível recuperar essas áreas que hoje estão infectadas, que estão afetadas por diversos tipos de poluentes? Eu acho que sim. Mas o poder público tem que fazer o grande contrato social. É uma questão de educação e sensibilização, é uma questão cultural, né? E, portanto, o principal dever nosso, de secretário do Poder Público, como ente político e público, é estar divulgando e fazendo uma relação social para que haja essa grande mudança. Sozinho nós não vamos conseguir, mas junto com a comunidade, junto com as pessoas. Portanto, daqui a pouco nós estaremos falando do grande processo da nossa cartilha ambiental, que na Semana do Meio Ambiente foi agora, a partir de segunda-feira, vai até domingo, que é a questão da educação ambiental, da sensibilização, da conscientização,
e da coleta seletiva, que é o grande eixo que nós vamos trabalhar. Eu quero abordar um pouco mais essa história da coleta seletiva, mas nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o terceiro bloco do programa e estamos falando sobre o funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Vamos continuar então com o programa de hoje. Secretário Paulo Cenoura, secretário de Meio Ambiente de Ponta Grossa, eu gostaria de retomar um tópico que o senhor mencionou no bloco anterior, da coleta seletiva de lixo. O senhor falou da cartilha de meio ambiente, que foi lançada na Semana de Meio Ambiente, e eu gostaria de dar ênfase específica nessa questão da coleta seletiva. Já se tentou implementar isso em Ponta Grossa diversas ocasiões, e nós tivemos problemas nesses processos, né? Começava-se, parava-se, os carrinheiros estão por aí. É uma forma de ganhar vida, mas quando a gente vê essas pessoas trabalhando, literalmente corta o coração, porque é muito pesado, é muito puxado, né? Existem empresários que compram esse material, que literalmente, do meu ponto de vista, exploram essas pessoas. E isso não é certo, isso não é justo. O correto é que elas tenham dignidade e tenham uma forma de tocar a vida sem sofrer tanto quanto sofrem. Ninguém merece passar por isso, né? Andar numa cidade cheia de subidas e descidas como a nossa, carregando aquele peso todo. E aqui fica a pergunta, existe um plano para isso? Porque uma ideia tinha em relação a esses carrinhos já há algum tempo atrás. E a coleta seletiva vai funcionar de que forma em Ponta Grossa? O plano, quando se fala das associações de catadores, que são os agentes ambientais, esse é um eixo também que nós estamos trabalhando dentro do planejamento, que é o grande processo de inclusão social, onde eles tenham dignidade e possam sobreviver com as suas famílias, com a ajuda e com a orientação da Secretaria de Meio Ambiente e com a sociedade apoiando também. Eu lembro que eu falei num programa sobre aqueles carrinhos elétricos de Itaipu. A grande questão é que Itaipu, o próprio Instituto Ambiental do Paraná pediu para parar aquela tecnologia que não estava acontecendo acidentes, inclusive. Nas cidades eles estão aprimorando para uma outra tecnologia. E, portanto, nós vamos adequar de outras formas. Nós estamos tentando transformar, e já está no fim do nosso planejamento, né, Hermes? As associações virão uma grande cooperativa. E aí sim, com um técnico de segurança de trabalho, com uma nutricionista, onde eles possam almoçar com a dignidade, onde seus filhos estejam na escola integral do nosso município, onde eles possam ter prioridade no cadastramento da Prolar, onde eles possam ser auxiliados pelo plano de previdência e possam ter dignidade. Igual você falou, um processo de inclusão social verdadeiro. Não só aquele que é falado para fazer política, mas aquele processo que precisa. E, portanto, isso, a coleta seletiva é fundamental. Nós lançamos a cartilha ambiental agora na Semana do Meio Ambiente, e nós iremos em todas as escolas municipais e todas as escolas estaduais, entregando uma cartilha para cada aluno da nossa cidade. São 30 mil alunos na rede municipal e 18 mil alunos na rede estadual, para fazer uma grande discussão sobre os resíduos sólidos e um programa chamado Cidade e Ecologia. Cuidar do meio ambiente é cuidar das pessoas. Esse é o nome do programa, e que ele terá dois eixos principais. A coleta seletiva, e o outro eixo, um grande programa de arborização e paisagismo na nossa cidade. A coleta seletiva, nós temos o planejamento de começar ele com a educação e sensibilização, e daí estamos já terminando a logística, né, Hermes, para que nós façamos um calendário para apanhar nas escolas um caminhão que apanham esses resíduos segregados da coleta seletiva, para estar, inclusive, melhorando a vida dos nossos agentes ambientais na Associação dos Catadores. E, diante disso, uma grande discussão de educação e sensibilização, porque essa criança, esse aluno, quando volta para casa, né, Hermes, ele vai discutir essas questões e vai separar o lixo para levar para a escola, que acha que não existe lixo. Essa separação da coleta seletiva, vidro, papel, lata e etc.,
onde nós vamos estar reaproveitando. Você deixa de enterrar lá no aterro do Botucara. Eu estou começando a acreditar que enterrar lixo é primitivo. Nós podemos separar e reaproveitar a grande maioria, de 60%, 70%, e o resto que for inservível, aí sim, pode gerar energia, inclusive. Ainda. Agora, esse programa da coleta seletiva é a menina dos olhos da minha gestão. Eu vou levar, porque isso, a Andréia, que é a nossa geóloga que coordena a educação ambiental na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Como é o nome completo dela? Andréia de Oliveira. Ok. Que está coordenando, e ela já era coordenadora, que faz todas as relações, todas as coordenações, inclusive os licenciamentos ambientais, que nós já falamos há pouco, estão sendo coordenados por servidores de carreira. Porque se trocar o secretário e o prefeito, os programas vão ficar para a sociedade. Igual você falou, começa um programa, termina. Eu acho porque não foi adotado e não foi entregue para os servidores. Porque é eles que fazem as questões, eles trocam governos, trocam secretário e os servidores ficam. Então é importante. Eu fiz um pacto muito forte com os servidores da secretaria, um pacto de responsabilidade, de compromisso, de gestão, de amizade, de valorização, porque eu sei que esses programas, para não se destruir, para ficar para a sociedade, tem que ser coordenado pelos servidores de carreira. E a Andréia é que está coordenando este programa junto comigo e com outros atores e parceiros que nós vamos ter. E nós começaremos pelas escolas municipais e estaduais, né, Ricardo? E depois nós vamos para os condomínios. E pegaremos 2 bairros como projeto piloto para fazer o porta a porta, para ver de que forma que nós vamos estender para o resto da cidade. Programa essencial, porque quanto mais nós geramos economia para a nossa cidade, beneficiamos o processo de inclusão social lá para os catadores da associação, e estaremos também gerando mais empregos para a nossa cidade. E claro, a logística é cara, mas nós estamos vendo se é possível fazer parcerias públicos-privadas, porque nós temos um limite no nosso caixa do município, mas tem interesses privados também que podem estar com interesse nessa questão, desde que se preserve a nossa orientação. Nós teremos um jingle maravilhoso que falará sobre um jingle curtinho. Já o ex-prefeito Juscelito Canto fez, por um período, fez muito sucesso com o jingle e o Naturito, que era um símbolo, mascote, e nós teremos 4 agora, chamados Amiguinhos da Natureza. Será o Metalito, que é uma latinha, que vai virar um desenho, depois vai virar um boneco, e ele estará pela cidade andando. Estará nas escolas, no calçadão, lá assistindo os jogos do Operário, estará no centro de eventos, estará misturado socialmente na nossa cidade, os Amiguinhos da Natureza que vão estar falando sobre a coleta seletiva. São 4 personagens. O Pepete, que é o plástico, é uma garrafa PET, mas que vai criar vida, vai ser um personagem muito legal. O Papelito. Então, esses 4 personagens estarão... vai ser uma campanha alegre nas escolas. E nós tem o vidro ainda, né? E o Vidrito. Que é o 4º personagem. Isso mesmo. Então, estarão nas escolas com as crianças. Nós queremos tratar de uma campanha com alegria, onde as crianças se apaixonem por esses personagens, e esses personagens vão estar se misturando com a nossa sociedade, com as nossas crianças, para dizer a importância que tem de separar o nosso em casa, fazer a coleta seletiva em casa, para não enterrar. Nós vamos pagar menos, porque lá no Botucara, hoje, nossos resíduos vão lá, o lixo domiciliar, com certeza vai menos, nós vamos pagar menos e vamos gerar lucro, emprego e a inclusão social para os agentes ambientais, para os que trabalham nas associações de catadores. Eu gostaria de falar um pouquinho com o senhor sobre o Fórum Permanente 21. Né? O Fórum Permanente 21 é um compromisso estabelecido por diversos países ainda na ECO 92, na Rio 92, né? E foi assumido por chefes de Estado. Chefes de Estado são homens, daí para que isso seja literalmente incorporado pelas populações de seus respectivos países, leva-se tempo. Então agora em Ponta Grossa nós temos
o Fórum Permanente criado. Ele foi criado por decreto e, nesse primeiro momento, até onde eu saiba, qualquer entidade pode participar. Conversei esses dias atrás com a sua coordenadora, Andréa de Oliveira, ela me disse isso. E depois, sim, vai existir um filtro para que fiquem dentro desse fórum aqueles que realmente desejam participar e colaborar. O fórum vai ser literalmente permanente e todos os problemas de meio ambiente vão ser discutidos ali? Todos, porque esse é o maior contrato social, né? O decreto que instituiu o Fórum Permanente da Agenda 21 é o decreto mais democrático que eu vi na minha vida pública. O prefeito Marcelo Rangel havia um compromisso na sua campanha de instaurar a Agenda 21 e toda a sociedade organizada, as ONGs, sindicatos, etc., enfim, todos poderão participar desse fórum. Porque o meio ambiente não é espaço para disputa política. Ou você trata o meio ambiente e abre... Nós só estamos avançando na Secretaria do Meio Ambiente, né, Herman? Porque eu abri todos os canais de diálogo com as universidades, com os estudantes, primeiro com os servidores que estão lá há 30 anos. Já viram todos os tropeços do secretário que nas épocas passadas, viram as coisas boas e ruins dos secretários, dos prefeitos que já antecederam o prefeito Marcelo Rangel. A única coisa, como sou o gestor da pasta, eu fiz ouvir. E por isso, a Agenda 21 é o grande contrato social entre poder público e sociedade, para as pessoas poderem participar. Lá eles vão eleger um coordenador, no início somos nós, secretaria, depois que tiver o seu regimento interno, eles poderão discutir e deliberar, junto com o Conselho, com o CONDEMA, que é o Conselho do Meio Ambiente, deliberar as questões do meio ambiente da nossa cidade. Portanto, esse é um avanço da democracia, é um avanço da verdadeira vontade política do prefeito, de todos nós do poder público, junto com a sociedade, para construir e cuidar porque Deus fez a natureza antes dos homens. Portanto, nós homens temos que cuidar da natureza. E por isso, esse é o maior contrato social que eu vi de um decreto, de um documento público, né, Herman? Foi esse decreto que institui a agenda do Fórum da 21. Mas a Agenda 21 não se sobrepõe ao CONDEMA ou à Secretaria? Não, são questões distintas. É um fórum democrático, mas não é deliberativo. Ele é uma discussão que pode sugerir, mas com certeza ele estará dando os nortes do meio ambiente da cidade, até por ser democrático. Quando uma coisa muito grande funciona com muita democracia, tenho certeza que vai ser acatado por quem estiver na coordenação da secretaria ou da prefeitura, o prefeito ou o secretário, com certeza estará. É muito importante, porque eu aprendi, né, Herman, nesse 1 ano de gestão, quanto mais transparente em relação ao meio ambiente você for, quanto mais democrático e mais se discutir com a sociedade civil organizada, mais avanços poderá se ter, principalmente na questão do meio ambiente, que é o que nós estamos discutindo hoje. Agora vamos falar de um assunto delicado, secretário, o aterro do Botuquara. O aterro do Botuquara, ele se encontra numa área de recarga do aquífero da região de Itaiacoca. O lixo ainda não foi contaminado, né? Ainda não foi contaminado, e isso, inclusive, é motivo de crítica a professores da universidade que não aceitam a instalação de um centro de tratamento de resíduos no mesmo tipo de solo em outra área, né? Mas a verdade é que os professores tecnicamente estão corretos. Uma área que é de solo poroso, ou seja, arenito, literalmente não deveria receber lixo. Há 40 anos atrás, quando o lixo começou a ser depositado lá, 40, 50 anos atrás, ninguém sabia disso. Então, tudo bem, né? Só que as coisas mudaram. Então, hoje nós temos um conhecimento específico sobre os riscos que aquele material oferece ali. Ideal mesmo seria, inclusive, que aquele lixo fosse retirado dali e posto em outro lugar, né? Isso já é muito mais complicado. Mas está sendo criada uma quarta célula ali. E será que essa é a melhor solução? Não seria adequado procurar uma região de solo argiloso, como por exemplo aquela do Roxo Rois, independente do que os proprietários achem ou deixem de achar? A quarta célula já está criada.
O que nós estamos fazendo agora são mais 2 lagoas para fazer o tratamento do churume. Exatamente, agora, a semana passada, nós estamos instalando as geomembranas em 2 lagoas, que são 5 no total, para fazer o tratamento do churume, para não haver nenhum risco de contaminação no lençol freático ou no aquífero. Né? Mas eu concordo com o nosso planejamento, nós estamos sondando outras 4 áreas. Dessas 4, 2 foram descartadas e 2 estão sob análise muito criteriosa. Só não estamos divulgando porque não existe área pública em Ponta Grossa, que na área do município, que nas análises, as áreas públicas foram todas reprovadas. Ou está perto de uma comunidade, ou não atinge a legislação. E nós estamos em 2 áreas agora que o IAP está fazendo uma averiguação com muita cautela, que talvez seja uma área que tenha uma discussão e a possibilidade numa área que você falou que não vai ter nenhum problema com aquífero e não nesse sentido. Solo argiloso. Isso. Quanto ao aterro sanitário mesmo, né? E aterro sanitário. Ou, quando nós instauramos em Ponta Grossa a coleta seletiva, quer dizer que quanto mais nós fazer a educação ambiental, quanto mais nós separar o lixo, menos lixo vai ser enterrado. Isso é verdade. Isso quer dizer que se nós fazer um processo de lixo seco e lixo úmido, que dá para fazer compostagem, que dá para fazer adubo para agricultura, para gerar, como vai vir a Ceagrim, que vai investir 60 milhões, que vai fazer, vai trabalhar com os resíduos das granjas de frangos e vai fazer a compostagem. Ou seja, adubo. Adubo, que vai para a agricultura. Então nós podemos fazer isso nas residências, um grande processo. O que eu acho ainda que nós trabalhamos desde a coleta seletiva, uma alternativa para o Botuquara, a curto prazo, médio e longo. Eu acho que no nosso célula, a 4ª célula, tem mais ou menos 6 meses para se findar, no máximo. Nós temos que achar uma alternativa ainda nesse período, ainda no Botuquara, e já analisando essa outra área que nós estamos analisando junto com o IAP, para poder fazer um novo aterro sanitário. No planejamento que nós estamos vendo, nós estamos trabalhando com geração de energia, usinas. Quer dizer, você primeiro faz um grande processo de separação, de coleta seletiva dos resíduos secos e dos úmidos, que é a compostagem. O que sobra você pode fazer gerar energia. É outra análise que nós estamos fazendo. Estamos para definir a tecnologia daqui a mais ou menos 20 dias. Que tecnologia que eu já conheci, né, Herman, andando pelo Brasil nesse ano e indo no Ministério do Meio Ambiente, lá em Brasília, e em alguns estados brasileiros, mais de 50 tecnologias. Algumas europeias, algumas que já estão funcionando de uma forma tímida no Brasil, mas nós teremos que colocar, decidir por uma tecnologia também que poderá ser o aterro sanitário, vamos lá no processo de enterrar, até nós podermos gerar energia e chamar-se aquele processo de lixo zero. Todo o reaproveitamento e o que for inservível você gera energia, ou carvão vegetal, ou biogás, ou mesmo energia elétrica. Olá, estamos de volta com o 4º e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, o funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Comigo no estúdio, o titular da pasta, o secretário Paulo Cenoura. Secretário, nós falávamos no intervalo que os nomes dos personagens daquela campanha de educação ambiental que será promovida pela Secretaria de Meio Ambiente, eles não estavam exatamente corretos. O senhor lembra dos personagens que são os amiguinhos da natureza? Claro, os amiguinhos da natureza. O metalico, o vidrito, o pepete e o papelão. Serão os 4 personagens que estarão pela nossa cidade alegrando e fazendo a campanha da coleta seletiva. Portanto, vai ser uma campanha com alegria com esses personagens que criarão vida. Eles partirão do desenho infantil e depois estarão misturados com a nossa sociedade para realmente nós fazer a sensibilização e a educação ambiental. Secretário, quando a gente fala de sociedade, a gente fala justamente de quem precisa comprar a ideia de proteger o meio ambiente. Muito se fala em crime ambiental quando se tem uma derrubada de árvores em grande escala, uma queimada criminosa ou então uma poluição feita por uma grande empresa. Essas causam realmente um impacto grande.
Mas o pequeno impacto cotidiano feito por cada um de nós é que é complicado. E aí fica a pergunta, de tudo que está sendo feito agora nesse momento, o senhor acha que realmente a educação ambiental é a parte mais importante nesse processo? É o elo que pode fazer com que no futuro tudo se torne rotineiro, que uma empresa não precise mais solicitar ISO 14000, porque isso já vai estar incutido na cultura dela, por exemplo? Tenho certeza. Começa com o ser humano, com as pessoas. Quando nós tratamos da educação ambiental, quando nós tratamos disso na escola municipal, na escola estadual, nós estamos dizendo que na próxima década estará muito melhor. Mas disso nós temos que levar para o adulto, para a sociedade, para a população em geral. Quem gera os resíduos, quem gera o lixo são as pessoas. E esse pouquinho de cada cidadão que agride o meio ambiente, agride a si próprio, agride as futuras gerações. Portanto, eu tenho certeza que o eixo principal, né, Herman, é a educação ambiental, a conscientização e a sensibilização. Nós temos fiscais para fiscalizar as grandes indústrias que podem se tratar, eles conhecem, tem que ter um departamento de meio ambiente dentro da empresa que conhece a legislação ambiental pertinente ao que ela fabrica. Então, essa nós temos que ser rígidos e estar cobrando para que isso não degrade o meio ambiente. Mas as pessoas, nós temos que fazer esse grande contato social e a educação é o diálogo que vai chegar a nós termos uma cidade mais bonita e preservar essa cidade para nossas futuras gerações. Nós devemos nos preocupar, essencialmente hoje, qual seria a nossa prioridade nesse momento? Temos que nos preocupar com tudo que é relativo ao meio ambiente, preservação do que sobrou de mata nativa, e quando eu falo mata nativa nos Campos Gerais, entra também a vegetação de campo, presente nos parques, né? Mas a nossa preocupação maior agora seria com os recursos hídricos? Eu acho que é um dos mais importantes, não é o mesmo caso de São Paulo. Aqui falta investimento em recursos em relação à própria concessionária, que nós temos no município de Ponta Grossa. Mas não se compara, nós temos água em abundância em Ponta Grossa. Agora, preservar as nascentes, limpeza dos arroios e cuidar dessa mata ciliar nativa que você falou ao entorno para nós estarmos preservando a nossa cidade. Isso nós vamos fazer, porque estamos já fazendo uma nova legislação um pouco mais dura, mas que vai também conscientizar melhor a nossa comunidade, a nossa população, porque as pessoas já estão percebendo, né, Herman, que cuidar do meio ambiente é uma questão de cuidar da sua própria vida. E isso, o papel do poder público é fazer o diálogo, fazer a campanha e fazer esse grande canal de comunicação e de parceria com a sociedade civil organizada. Secretário, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no programa Opinião. Eu espero recebê-lo em outras ocasiões também. Obrigado, Herman. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Um abraço a todos que nos assistiram. E a você que estava em casa nos assistindo até agora, muito obrigado. Não existe TV sem audiência, não existe programa algum sem telespectadores. E agradeço os retornos, os elogios, os incentivos, as observações, pedindo melhorias que recebo todos os dias. Acreditem, cada observação, cada comentário é lido e respondido sempre no tempo possível que eu tenho. Mas faço isso com muito carinho, porque esse programa é produzido para você que está me assistindo neste momento com um único objetivo: permitir que você aprenda tanto quanto um jornalista aprende quando faz uma entrevista com uma autoridade, com alguém que conhece profundamente do seu assunto. Um grande abraço e até a próxima semana.